Olá amigos, aqui Diário do Atirador com mais um vídeo aí pra vocês. Meu nome é Thiago Almeida, eu sou atleta e instrutor de tiro. Um videozinho gravado de forma mais simples para passar as últimas informações aí para vocês. O que está acontecendo de certa forma urgência, vai ter que passar por cima do roteiro do canal aqui, que é a marcação do julgamento da liminar do Fachin, que vai começar agora nessa sexta-feira, amanhã. Previsão é que a liminar seja chancelada, afinal de contas há uma maioria de ideologia desarmamentista no STF, então não há qualquer esperança de que alguma coisa nova possa surgir de lá, pelo menos não ao meu ver. Existe a chance do ministro Nunes Marques, que está com pedido de vistas, se impor para que o seu pedido de vista seja respeitado, mas não há sinalização nesse ponto ainda, tá? É bem esquisito o que está acontecendo. E as consequências são praticamente imprevisíveis, porque as decisões do Fachin colocam o entendimento constitucional acerca do acesso às armas no Brasil e não menciona em nada a parte do tiro esportivo, e fica uma grande incógnita do que vai acontecer com o tiro a partir de agora, especialmente no que tange a aquisição de munição e aquisição de armas por novos atletas, tá? Então, podemos estar diante de uma hecatombe nuclear, de fato, no nosso setor, na parte do esporte também, tá? Não é uma decisão que afeta exclusivamente o Sinarme. Quem está falando isso está ignorando as múltiplas interpretações dessa decisão, que é completamente aberta, completamente vaga e como a gente vê, desprovida de legalidade, inclusive, né? Mas, no que tange ao STF, parece que vale tudo e as consequências a gente vai ver o que vai acontecer ao longo da semana que vem. Tá? O que eu posso dizer em relação a isso? Tá? É colaborar de alguma forma. Tá? Os membros do Amicus Curiae, né, de todas as entidades que estão lá cadastradas no STF como participantes desse julgamento vão poder protocolar suas manifestações orais. O julgamento será não presencial, será virtual, no plenário virtual. O que é horrível, porque fica péssimo a manifestação das ideias e tudo mais, o debate de ideias fica suprimido e uma decisão começa a ser no conforto da casa de cada um dos ministros, sem que eles apreciem, de fato, o conteúdo, especialmente das manifestações dos Amicus Curiae. Mas a minha intenção aqui com esse vídeo é tentar colaborar com quem vai participar com isso, com quem vai falar, com quem vai ter oportunidade de reverter isso no campo das ideias, tá? E aí o que eu tenho para acrescentar? A parte que trata do acesso às munições. Ele coloca lá que o mínimo necessário para a segurança do cidadão, mas não menciona em nada o tiro esportivo. O tiro esportivo necessita de uma ampla quantidade de munição para que o atleta faça seus treinamentos, para que o atleta participe das suas competições. São aquisições de munição que sempre existiram desde os anos 80, aí, o IPSC, desde os anos 20, o tiro esportivo traz medalhas olímpicas para o Brasil. E esses atletas sempre tiveram acesso à munição sem nenhum tipo de dano à sociedade, desde que controlado pelo Exército, como sempre tem sido feito. Não houve descontrole. Há um controle eletrônico das aquisições de munição por todos os CACs. Tá? O Exército tem acesso a tudo, sem problema nenhum. Então isso precisa ser falado lá, isso precisa ser mencionado lá para que a gente proteja o tiro esportivo. No que tange ao acesso de armas restritas, existem uma série de modalidades que usam armas que hoje são consideradas restritas. A definição de arma de uso restrito não está na lei, ela é uma definição que é feita sempre por decreto, sempre foi feito por decreto. O Exército pode fazer essa classificação de armas de uso restrito, o presidente via decreto, né, o R-105 fazia a definição do que é as armas de uso restrito e sempre foi atribuída um critério absolutamente irrelevante do que a gente sabe hoje sobre armas de fogo, que é o critério de energia. Esse critério de energia, ele hoje não significa nada. Nos anos 30, acreditasse que a energia poderia ser um critério para regular acesso a calibres, mas não é, tá? Não é um critério válido, é um critério absolutamente irrelevante. As armas de uso restrito, se é que a gente poderia falar que faria algum cabimento existirem armas de uso restrito e armas de uso permitido, mas o correto seria uma classificação com base no tipo da arma e no calibre da arma. No calibres considerados de uso militar, seria mais razoável de se enquadrar na definição de restrito. Armas de emprego militar poderiam ser mais razoáveis de serem enquadradas em armas de uso restrito. Porém, as armas de ferrolho, as armas tradicionais de caça e as armas tradicionalmente esportivas, elas não podem estar
numa seara que fica o acesso ao cidadão inviabilizado, porque senão a gente acaba com a caça no Brasil, e a caça ela tem um papel social, por mais que as pessoas tenham um puta preconceito com a caça, ela tem um papel social fundamental no controle de espécies invasoras, no caso o javali aqui no Brasil, que causa impactos ambientais gravíssimos, impactos que comprometem até mesmo a nossa segurança alimentar, causando prejuízos enormes às lavouras, a quem produz comida aqui no Brasil. Então a caça do javali ela não pode parar, e a caça do javali fica muito comprometida quando feita apenas com armas de uso permitido, porque você precisa se aproximar demais do animal. Para isso você vai ter que usar métodos de caçada com cachorro, com caminhonete. São caçadas extremamente perigosas, que aumentam muito o risco para o caçador, para o animal também, que não tem o abate garantido, ele pode sair ferido e sofrer muito no processo, desnecessariamente, ao passo de que com armas de calibre restrito, ainda que sejam rifles de ferrolho, rifles que não são rifles de repetição, o abate do javali é muito mais humanizado, ou seja, o sofrimento imposto ao animal é quase nenhum, tá? Porque o calibre é feito para perfurar a couraça dura, caracteristicamente dura desse animal. Então dá para fazer o abate de longe, fazendo o abate com muito mais segurança para todos em volta, todos os envolvidos, as propriedades envolvidas, as pessoas que fazem o manejo, os animais que estão envolvidos, é mais seguro para todos. Em vários países do mundo é proibido, é um crime você abater um animal, você engajar um animal com um calibre menor do que o número X, que é um calibrão, considerado de uso restrito aqui no Brasil. Tá? E esse é o mínimo para você abater qualquer animal, porque senão a chance de você deixar esse animal ferido é muito grande, e não abater o animal, causando um sofrimento desnecessário para ele, como eu já falei. Então aqui no Brasil a gente está indo ao contrário disso. No Rio Grande do Sul acabou-se de regulamentar a caça do cervo axis, que é um cervo invasor também, uma espécie que está comprometendo a nossa espécie nativa, porque ele cruza com as fêmeas, ele mata os machos, ele faz uma hibridização da espécie, e aí a espécie nativa deixa de existir e fica um híbrido. Tá? Isso é muito grave para a preservação da nossa fauna, e a caça desse animal é impossível de ser feita com armas de uso permitido hoje. Então, há de se passado esse julgamento, da forma como ele está sendo julgado, há de se mudar radicalmente o conceito do que é arma de uso permitido, do que é arma de uso restrito nesse país, tá? Com base no emprego da arma. Então o Exército precisa listar os calibres que são de interesse da segurança nacional, da segurança pública, etc., etc., e tornar os calibres de repetição, para uso de caça e uso esportivo, como armas de uso permitido. Essa é a saída que vai ter. Ou então que se crie uma categoria de armas que apenas os CACs tenham acesso, por exemplo. É uma saída. Essa é uma legislação que a gente vê em vários países da Europa, por exemplo. Os rifles de ferrolho não são de acesso restrito para a população, são armas de caça, são armas esportivas. Apenas aquelas armas semiautomáticas de calibre militar que vão encontrar restrição em alguns países. Tá? Não são todos, mas no Brasil, do jeito que a coisa está caminhando, qualquer arma considerada de uso restrito fica praticamente impossível de ter acesso ao cidadão. E isso é muito, muito ruim, tanto para o esporte quanto para a caça. Então há de se mudar radicalmente esse conceito. É hora da gente começar a falar sobre isso. E para os ambientalistas mais xiitas, que têm preconceito com a caça e que acham que isso é judiar do animal, entendam que não dá para fazer de outra forma, não dá para fazer com veneno o controle de espécie invasora. Senão você gera uma reação em cadeia, e aí você não mata só o animal que você quer controlar. Você acaba matando o urubu que vai comer a carcaça, você acaba matando roedores que vivem na floresta, que vão se alimentar daquela carcaça envenenada. Gera uma reação em cadeia. Não dá para fazer isso. Os caçadores são a opção ecologicamente mais sustentável para poder controlar uma espécie invasora, tá? E é uma atividade que existe no mundo inteiro. Quer seja para controle de espécie invasora, quer seja para consumo próprio, para alimentação. No que tange ao campo da efetiva necessidade para aquisição de uma arma no Brasil, tá? O texto da liminar é absolutamente genérico, ele não faz a distinção entre CACs e armas do Sinarme, não faz essa restrição. Portanto, a interpretação pode ser vaga, pode ser ampla, atrapalhando todo o setor do esporte. Tá? E efetiva necessidade, mais uma vez, gente, isso é uma palavra que não faz o menor sentido. Efetiva necessidade. Todo mundo que mora no Brasil, todo mundo que tem
que vive, que tem uma família e que não possui um raio laser que sai dos olhos ou uma cauda com um espinho venenoso, possui efetiva necessidade de se defender. O direito à legítima defesa é previsto na Constituição, inclusive. Como que você vai exercer a legítima defesa se você não tem os meios para tal? Portanto, esse conceito de efetiva necessidade, essa subjetividade do que é efetiva necessidade, é absolutamente absurda. E a gente está colocando esse entendimento com força constitucional, ainda que a Constituição não fale absolutamente nada sobre armas. Isso traz uma consequência gravíssima que não vai poder ser corrigida com outro decreto, não vai poder ser corrigida com outra lei, não vai poder ser corrigida com uma emenda constitucional. Vai ter que ser feita uma nova Constituição para poder resolver esse problema, colocando ali o direito de acesso às armas como algo inviolável pelo Estado. É a única forma de mudar isso do jeito que está tendo. Então a consequência ela é muito, muito mais grave do que talvez esteja se especulando. E é necessário que os membros do cadastrados como amicus curiae manifestem isso expressamente. Não é hora de discurso ideológico, é hora de tratar de consequências, é hora de tratar de consequências práticas do alcance dessas decisões. É uma imposição antidemocrática, porque houve um referendo onde a população foi convocada a votar e manifestar sua vontade. Esse referendo está sendo ignorado dessa vez por uma Suprema Corte, inovando, legislando, e legislando num tema muito grave, muito sensível para a liberdade do povo brasileiro. A situação é extremamente preocupante. E, por fim, ameaça-se todo o regimento interno do STF. Uma vez que um ministro pede vistas de um processo qualquer que seja, não pode haver decisão em cima desse pedido de vista. Existem várias situações de decisões judiciais que estão sob vista de ministros há muitos e muitos anos no STF. E aí o que acontece agora? Qualquer um pode dar a decisão em cima desse pedido de vista? Não existe mais o pedido de vista? Os ministros estão abrindo mão desse direito que eles têm de pedir vistas de um processo para analisar melhor? É surreal, isso também precisa ser levantado, esse juridiquês também precisa ser defendido, porque a gente está defendendo, na verdade, o Estado natural do direito. A partir do momento onde vale tudo, o cidadão, seja você de esquerda, seja você de direita, não tem mais garantia de nada. Isso é grave, isso precisaria estar sendo tratado de forma mais séria, inclusive pela imprensa, porque a imprensa hoje é uma imprensa militante que não está pensando no dia de amanhã, só quer ver Bolsonaro fora do poder e está colocando a segurança de todos nós em jogo, tá? Dando amplos poderes e aceitando amplos poderes a membros do Estado que sequer são eleitos e que parece que podem fazer o que quiser. Isso inevitavelmente espirra em cada um de nós cidadãos brasileiros. Então acho que esse é meu vídeo, espero que tenham apreciado, compartilhem com o máximo de pessoas possível, que foi Thiago Almeida, e a gente volta assim que tivermos novas informações.